1908. Do outro lado do mundo, o sol se põe para o Império do Japão, mergulhado em uma pobreza que as lendas de samurais não contam. No porto de Kobe, um gigante de ferro chamado Kazato Maru aguarda por 781 almas que decidiram apostar tudo em um país que nem sabem pronunciar o nome corretamente. Eles buscam o ouro verde nas lavouras de café, mas encontrarão um choque de civilizações que mudará a face do Brasil para sempre. Prepare-se para a saga da imigração japonesa, uma história de silêncio, sacrifício e a força de um povo que plantou o próprio Japão em solo brasileiro. Esta é a jornada de quem cruzou o oceano para renascer. O porto de Kobe, em abril de 1908, exala um frio que parece vir das entranhas da própria história. Takeshi, um jovem de 19 anos com as mãos calejadas pela terra pobre de sua província, aperta contra o peito uma pequena trouxa de tecido. Dentro dela não há joias ou moedas, mas algumas sementes de rabanete e o retrato de antepassados que ele nunca mais verá. Ele olha para o horizonte e vê o Kazato Maru, um navio que já foi um cruzador de guerra russo capturado, mas que agora carrega o peso de centenas de famílias que não têm mais nada a perder. Para o governo japonês, esses emigrantes são uma válvula de escape para a crise econômica. Para os fazendeiros de café no Brasil, eles são a mão de obra necessária para substituir o vácuo deixado pela abolição da escravidão e pela diminuição dos imigrantes europeus. Takeshi não entende de economia, ele entende da promessa de que, no Brasil, o café nasce em moedas de ouro e que, em poucos anos, ele voltará para sua aldeia como um homem rico. A travessia de 52 dias é um purgatório flutuante. O oceano não é o cenário calmo das pinturas que ele conhecia, é um abismo cinzento que engole o tempo e a esperança. Nos porões do navio, o cheiro de peixe seco e arroz cozido se mistura ao suor de corpos amontoados e ao enjoo constante. Takeshi observa os mais velhos tentando manter a dignidade, curvando-se uns para os outros em um espaço onde mal se pode esticar as pernas. Eles jogam para passar o tempo, enquanto as mulheres sussurram orações e costuram kimonos que, em breve, serão cobertos pela poeira vermelha do interior paulista. O choque de realidade começa na alimentação. O arroz é escasso e o feijão preto oferecido pela tripulação parece uma estranha pedra escura para quem nunca o viu. Quando o Kazato Maru finalmente aponta no Porto de Santos, em 18 de junho, o sol tropical não é o sol pálido do Japão. É uma luz agressiva que faz o suor escorrer pelo pescoço de Takeshi antes mesmo de ele pisar em terra firme. Ele olha para a multidão no cais, um mosaico de cores e línguas que ele nunca imaginou existir. Ele é o primeiro de uma linhagem que ainda não sabe o que é ser brasileiro, mas que carrega o sol nascente nos olhos e uma determinação que nem o mar pôde afogar. O desembarque é o fim de um mundo e o início de uma luta pela sobrevivência que nenhum contrato de trabalho foi capaz de descrever. A viagem de trem rumo ao interior de São Paulo é um borrão de verde infinito e poeira vermelha. Para Takeshi, o balanço dos vagões da Companhia Paulista de Estradas de Ferro parece um eco do navio, mas agora o mar é de terra. Quando ele desce na pequena estação ferroviária, o calor é uma parede sólida. O cheiro da terra roxa, úmida e densa impregna suas roupas e entra por seus poros. Ele e sua família são levados para a fazenda em carroças, observando as fileiras intermináveis de pés de café que cobrem as colinas como um exército silencioso. A promessa do ouro verde está ali, ao alcance das mãos, mas o brilho é ofuscante e enganoso. A primeira noite na colônia é um golpe de silêncio. O alojamento é rústico, com paredes de madeira bruta e chão batido, a quilômetros de distância da delicadeza das casas de papel e bambu de sua província. Takeshi deita-se e ouve os sons da mata brasileira, um coro de insetos e animais que soam como ameaças em uma língua que ele não conhece. No dia seguinte, antes do sol nascer, o sino da fazenda corta o ar. É o chamado para o trabalho. Takeshi recebe uma enxada pesada, um instrumento que parece punir seus braços a cada golpe no solo duro. O sol do meio-dia não perdoa, ele queima a nuca e faz a visão tremer. Ele olha para os lados e vê seus compatriotas, homens e mulheres que antes vestiam algodões finos, agora cobertos de suor e barro, lutando para entender as ordens gritadas pelos capatazes. A língua é uma barreira que isola. As palavras em português soam como trovões sem sentido, e a gesticulação efusiva dos brasileiros parece para o japonês contido e ritualístico uma confusão incompreensível. O choque mais doloroso, porém,
vem no prato. O arroz é um luxo caro e raro. O que se oferece é o feijão com farinha e o toucinho. Para Takeshi, cujo paladar foi moldado pelo peixe fresco e pelo miso, aquela massa escura e pesada é quase intragável. Mas a fome é uma professora cruel. Ele aprende a comer para sobreviver, enquanto as mãos começam a criar bolhas que logo se transformam em calos de pedra. Ele percebe que o contrato que assinou no Japão não mencionava a dívida crescente no armazém da fazenda, onde o preço da comida e das ferramentas consome o pouco que ele ganha antes mesmo de tocar no dinheiro. O sonho de voltar rico em 2 anos começa a desintegrar-se na névoa do cansaço e da malária que espreita nos brejos. Sob o céu estrelado do hemisfério sul, Takeshi olha para o Cruzeiro do Sul e procura em vão pela estrela polar de sua infância. Ele descobre que, para colher o ouro verde, terá que enterrar uma parte de quem era naquela terra vermelha que parece devorar tudo, menos a sua vontade de não ser vencido. Os anos passam como o ciclo das colheitas, mas para Takeshi e as centenas de famílias que se espalharam pelo interior paulista, o tempo é medido pela resistência. O sonho de enriquecer rapidamente e retornar ao Japão começa a empalidecer sob o sol impiedoso de agosto. Muitos percebem que o sistema de colonato nas grandes fazendas de café é uma engrenagem feita para moer esperanças, onde a dívida no armazém é uma corrente invisível que prende os pés à terra. É nesse momento, entre o desespero e a honra, que nasce algo novo. A decisão de não ser apenas mão de obra, mas donos do próprio destino. Takeshi junta cada centavo economizado, abrindo mão do mínimo conforto, e se une a outros compatriotas para comprar um pedaço de mata bruta, longe do comando dos capatazes. É o nascimento das colônias independentes, onde o brasileiro via apenas mato feio, o japonês vê um jardim em potencial. Takeshi agora empunha a enxada com uma fúria diferente. Ele não trabalha mais para o lucro de um barão, mas para o futuro de um sobrenome. A floresta tropical, com suas árvores gigantescas e raízes que parecem serpentes de madeira, resiste, mas a disciplina nipônica é implacável. Eles derrubam a mata e, no lugar do café soberano, começam a plantar o que o Brasil ainda não conhecia em escala: o rabanete, a batata, o tomate e o chá. Nasce ali uma revolução silenciosa na mesa do brasileiro. No centro da colônia, Takeshi ajuda a erguer um galpão de madeira que servirá de escola. Para o imigrante, o corpo pode estar no barro, mas a mente precisa estar nos livros. O som das crianças recitando o alfabeto japonês no meio da selva brasileira é um ato de rebeldia cultural. Eles criam associações, cooperativas e jornais em sua língua nativa, construindo um Japão invisível dentro das fronteiras de São Paulo. Takeshi fabrica seu próprio miso e shoyu de forma artesanal, pois o sabor da infância é o único remédio para a saudade que aperta o peito quando a lua cheia lembra as festas de outono em sua província distante. Mas o isolamento gera desconfiança. Para a vizinhança, aqueles homens que trabalham de sol a sol, que falam uma língua de estalidos e que não frequentam as missas, são um mistério perigoso. Takeshi sente o peso dos olhares curiosos e, por vezes, hostis. Ele aprende que, para sobreviver, o silêncio é sua melhor armadura. Ele vê seus filhos, nascidos naquele chão vermelho, começarem a misturar palavras em português ao falar de doces ou de brincadeiras. O coração de Takeshi se parte e se alegra ao mesmo tempo. Ele percebe que, enquanto ele olha para o mar esperando um navio que talvez nunca o leve de volta, seus filhos olham para a terra onde nasceram. O Japão que ele trouxe na mochila está se transformando, fundindo-se com o barro brasileiro, criando uma identidade que nenhum dos dois mundos é capaz de entender completamente ainda. A década de 1940 chega como uma tempestade de areia, turvando a visão de quem finalmente achava ter encontrado a paz. O mundo entra em colapso e o Brasil, agora aliado das nações que combatem o eixo, volta seus olhos com desconfiança para dentro de suas próprias fronteiras. Para Takeshi, a guerra não é travada com canhões, mas com o silêncio forçado. De um dia para o outro, falar a língua de seus pais torna-se um crime. Os jornais japoneses são fechados, os rádios confiscados e as escolas que ele ajudou a erguer com tanto suor são lacradas pela polícia. Ele vê seus livros de poesia e história serem enterrados no quintal ou queimados em fogueiras de medo para que o brilho do sol nascente não
atraia a fúria das autoridades. É um tempo de sombras, onde o imigrante é o inimigo interno, um estranho em uma terra que ele já amava. Takeshi aprende a rezar em silêncio e a trabalhar ainda mais duro, provando sua lealdade através do alimento que continua a enviar para as mesas das cidades brasileiras. Quando a guerra termina e a notícia da rendição do Japão atravessa o oceano, o coração de Takeshi se racha em dois. A dor da pátria derrotada e o alívio de que o sangue parou de correr. Ele vê sua comunidade dividida entre os que se recusam a acreditar na derrota e os que, como ele, percebem que o Japão de seus sonhos agora é apenas uma memória guardada em um relicário de seda. O navio de volta nunca virá, e Takeshi finalmente entende que seu destino não é retornar, mas florescer. Os anos transformam o jovem de mãos calejadas em um patriarca de cabelos brancos e olhar sereno. Ele caminha pelas ruas do bairro da Liberdade, em São Paulo, onde o cheiro do incenso e do missô se mistura ao ritmo frenético da metrópole. Takeshi não vê mais apenas colônias isoladas. Ele vê seus netos, com nomes brasileiros e traços orientais, ocupando as universidades, os hospitais e os centros de tecnologia. Ele vê como a sua teimosia em implantar o impossível transformou o Brasil no maior cinturão verde da América Latina. O rabanete, o caqui, o morango e a soja que ele cultivou com desdém dos vizinhos agora são a base da economia de um gigante. Takeshi morre em uma tarde morna, olhando para as cerejeiras que plantou no seu jardim paulista, flores que desabrocham em um inverno que não é o seu, mas em uma terra que ele tornou sua. Ele partiu como um imigrante, mas viveu como um arquiteto de uma nova raça. A saga dos japoneses no Brasil é o triunfo da paciência sobre o preconceito, da disciplina sobre a escassez. Eles não apenas vieram para o Brasil, eles trouxeram o Japão dentro de si e o ofereceram como um presente, fundindo a delicadeza do haikai com a força do samba. A cobra fumou na Itália, mas o sol também brilhou forte nas lavouras paulistas, iluminando a jornada de um povo que provou que a pátria não é onde você nasce, mas onde você decide fincar suas raízes e proteger quem você ama. E se você sentiu orgulho da resiliência dos nossos antepassados hoje, mande esse vídeo no grupo da sua família. Mostre para os seus parentes que a nossa história é feita de coragem e que o sangue que corre em nossas veias cruzou oceanos para nos dar um futuro. Não deixe essa saga ser esquecida. Curta o vídeo e se inscreva para continuar descobrindo as jornadas épicas que construíram o nosso Brasil. Até a próxima história.